E aí, galera do terceiro ano, professor Dinário Dutra com vocês aqui. Bom, apogeu Superteoria 5, capítulo GG21, principais potências industriais. Falamos Japão e Estados Unidos, e agora vamos pegar outras potências industriais que nós temos aqui. Lembrar que a Inglaterra é um país pertencente ao Reino Unido, tá certo? Berço da industrialização, hoje tem uma industrialização muito incipiente, tá? A grande parte das indústrias inglesas hoje estão localizadas nas suas ex-colônias, tá? Praticamente dentro da Inglaterra nós não temos grandes empresas, grandes indústrias, né? Tem indústria? Tem. Destaque para Manchester, Liverpool, principalmente no setor de alta tecnologia, tá? Bom, vamos pegar aqui o caso da Alemanha. A Alemanha é a principal potência econômica da Europa. Então, a Alemanha é a principal potência econômica da Europa. Meus amigos, a Alemanha começa a se industrializar no século XIX, quando ocorre o processo de unificação, liderado por Bismarck, né? Unificando os vários reinos germânicos, e ele dá início ao processo de industrialização da Alemanha. Lembrar que Bismarck ia transformar a Alemanha em um império. Não é à toa que no final do século XIX, 1883 a 1885, foi realizada a Conferência de Berlim, que dividiu o continente africano entre as antigas potências imperialistas europeias e as novas potências imperialistas europeias. No caso, quais eram as novas? Alemanha e Itália. E nesse processo, a Alemanha inicia o seu processo de industrialização. Tá? O destaque vai ser para o Vale do Rio e do Ruhr. Por quê? Porque o Vale do Rio e do Ruhr era uma área de grande concentração de carvão mineral e minério de ferro, necessário para o processo de industrialização da Alemanha. Então você observa que a Alemanha começa com indústrias, né, da segunda revolução industrial, mas depois do século XX ela começa o processo de modernização industrial, entrando na terceira revolução industrial, com indústria de alta tecnologia. Mas o destaque aqui para o Vale do Reno e do Ruhr. Na Guerra Fria, que vai de 1945 a 1989, a Alemanha vai sofrer uma divisão. A Alemanha é dividida em 4 partes: os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra e para a União Soviética. Lembrar que essas 3 partes dão origem à Alemanha Ocidental e esta dá origem à Alemanha Oriental. E essa divisão política e ideológica das duas Alemanhas vai fazer com que haja uma diferença muito grande, tá certo, no desenvolvimento econômico, industrial e tecnológico. O que vai acontecer? Enquanto a Alemanha Ocidental era capitalista, tá certo, com grande desenvolvimento da indústria de bens de consumo durável, tá, e evoluções tecnológicas, a Alemanha Oriental vai passar por um atraso econômico tecnológico, tá certo, pautado ali pelo sistema socialista. As indústrias elas eram altamente poluidoras, com baixa capacidade produtiva, tá certo, baixo nível tecnológico, tá certo. Então nós temos ali uma divisão, né, entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental. Pois bem, quando cai, né, o Muro de Berlim, tá, e a Alemanha sofre seu processo de reunificação, porque a primeira unificação foi no final do século XIX, e a Alemanha é reunificada, o que acontece? A Alemanha Ocidental vai estar reanexando ao seu território uma parte totalmente atrasada, não é isso? E foi necessário, então, demandar uma grande quantidade de recursos financeiros e tecnológicos para recuperar a Alemanha Oriental. E o que acontece? De 89 a 91, a Alemanha vai passar por uma recessão econômica, tá certo? Mas nada impede que a Alemanha se torne a principal potência econômica da Europa. Até praticamente ali, o início do século XXI, a Alemanha ela era a terceira potência econômica do mundo, tá? Agora é a quarta, porque em segundo lugar nós temos quem? A China. A França é um país com grande diversidade industrial. Voltando aqui na Alemanha, lembrar que a Alemanha possui as principais marcas, né, europeias, né? Mercedes-Benz, BMW, tá bom? Agora eu pego o caso da França, né? A França ela possui uma grande diversidade industrial, tá? Uma grande diversidade industrial, e o que chama na França é a presença do Estado como investidor. Por exemplo, um dos donos da Renault é o governo francês, um dos donos da Airbus é o governo francês. Então, observe que
há uma presença do Estado na economia. Então nós observamos que a França não é um Estado neoliberal. É tanto que até hoje a França adota o modelo do welfare state, né? O Estado do bem-estar social, tá certo? Com altos investimentos nas áreas sociais como educação e saúde, sendo de responsabilidade do Estado, tá? Nós temos três grandes áreas importantes industriais na França. A bacia parisiense, que pega ali a região do Vale do Rio Sena, né, em Paris, com indústria automobilística, cosmética, farmacêutica, aeronáutica, tá? O Vale do Ródano, que vai de Lyon até Marselha. Marselha é uma cidade portuária localizada no mar Mediterrâneo, que é a principal área de entrada de petróleo, então tem muita indústria petroquímica. E de Marselha até Lyon, muitas indústrias alimentícias, e também há indústrias do setor metalúrgico e siderúrgico, como por exemplo na produção de alumínio, tá bom? A Alsácia-Lorena, que já foi uma região muito disputada, né? Já foi disputada no passado com a Alemanha, no momento pertenceu à Prússia, depois passou para a França, depois voltou para a Alemanha, depois voltou para a França, tá certo? Ali o pessoal mudava de nacionalidade, mudou de nacionalidade várias vezes, né? Então essa região aqui da Alsácia-Lorena é uma região muito rica em carvão mineral e minério de ferro. Então o que acontece? Essa região, ela tem muita indústria pesada, né? O pessoal chama de mecânica pesada. Então essas aqui são as três grandes áreas industriais da França. E por a França não ter um subsolo muito rico em combustíveis fósseis como petróleo e carvão mineral, apesar da Alsácia-Lorena ter carvão mineral, mas não é tão abundante assim, a França ela tem como principal matriz energética, tá certo? A principal matriz energética é a nuclear. Tem muita usina termonuclear na França. A Itália ela tem um rápido crescimento industrial a partir de 1930, do governo fascista de Mussolini, tá certo? E é importante deixar bem claro que há uma presença do Estado, mas o Estado não é dono, não é um socialismo. O Estado ele incentiva o processo de industrialização. E o que acontece? A industrialização na Itália ela vai ser muito desigual, ela vai concentrar principalmente no norte, que aliás essa diferença entre norte e sul sempre existiu. Só que o sul já foi no passado muito importante do ponto de vista econômico, porque era a principal área agrícola. E o norte desenvolvia área comercial, em portos como Veneza e Gênova. E ao receber muitas mercadorias, né, o comércio foi intenso e esse comércio acabou dando origem à indústria. Então o norte se industrializou mais do que o sul, que continuou sendo agrícola. Por isso que é um processo separatista, né? O norte quer separar-se do sul, porque o sul é mais pobre. Tá bem? O caso da Itália, ali no norte, é a região do Vale do Pó, do Rio Pó, certo? A região do Rio Pó é onde você tem essa concentração industrial, destaque para três cidades, né? Gênova, Milão e Turim, a tríade italiana, tá certo? Quem não conhece a Fiat, Ferrari. Bom, pegando agora o Canadá tem uma industrialização muito dependente dos Estados Unidos. Essa industrialização ela começou a partir da década de 1950, tá legal? Começou na década de 1950. Essa industrialização está concentrada no Sudeste, porque faz fronteira com o Nordeste dos Estados Unidos, que foi a primeira grande área industrial dos Estados Unidos. A gente fala que a industrialização do Canadá é aquela industrialização de enclave, ou seja, tem muito investimento dos Estados Unidos dentro do Canadá e as indústrias canadenses elas servem de suporte para a industrialização dos Estados Unidos ou para algumas indústrias dos Estados Unidos, tá certo? Setores que o Canadá se destaca, papel e celulose, tá? E o setor aeronáutico, né? A Bombardier, que é a maior concorrente da nossa empresa Embraer, para jatos comerciais de médio porte, tá bom? Aqui eu destaquei para vocês a Rússia. A Rússia foi o principal país da União Soviética, só que a Rússia é o seguinte, era uma região, era um país muito industrializado, né? Apresentava um elevado nível de industrialização. Porém, vamos lembrar que a União Soviética, que tinha a Rússia como principal país, era socialista. Então houve um grande atraso tecnológico. E essas indústrias centram-se aonde? Na posição europeia. É tanto que quando a União Soviética chega ao fim, em 1991, só havia uma solução para a Rússia, era modernizar o seu parque industrial. Mas esse parque industrial da Rússia foi modernizado? Em alguns setores sim, como o setor automobilístico, tá certo? O setor de armamento, o setor bélico, né? Mas o que aconteceu?
a corrupção, tá certo? A entrega dos setores econômicos a pessoas ligadas aos partidos russos fez com que praticamente a Rússia não conseguisse ter um crescimento, uma modernização tão ampla assim, tá certo? Então, apesar de ter um parque industrial muito grande, esse parque industrial ele não é evoluído, ok? Muito bem, então pessoal, muito obrigado aqui. Esse aqui foi o GG 21 da apostila Super Teoria 5. Falou!